Boa noite, deputado. Boa noite. Deixa eu me arrumar aqui, que esse cara tá muito bonito aí na fita. Estava demorando aqui, eu disse que tu é baiana, devagar. Satisfação Tudo bem? imensa estar com vocês. Muito prazer. Muito obrigado a aceitar o nosso convite aí do ranking dos políticos. Então, a quem está nos acompanhando, muito boa noite para vocês. A gente vai explicar um pouquinho mais do que se trata o tema logo ali na frente. Primeiro, quero fazer um agradecimento e as devidas apresentações aqui. Então, estamos com o deputado Zé Neto da Bahia, do PT da Bahia, e o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Certo? Vamos em frente. Eu quero fazer aqui um agradecimento também à Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que ajudaram a gente a agitar aqui esse encontro. E agora explicando para vocês que estão chegando aqui do que se trata o assunto, tá? Então, parece um tema meio técnico e tal, mas é uma coisa que impacta diretamente a vida de todos os brasileiros. Vocês vão entender por quê. Existe no Brasil mais de 5 trilhões de reais, gente, 5 trilhões de reais em disputas judiciais. Esse valor é equivalente a 75% do PIB do Brasil. É muito dinheiro. Então, a gente está aí discutindo, né, impostos, multas, taxas, a legislação do Brasil. Não é nada fácil, né, de entender, são muitas regras. Isso acaba gerando muitas disputas judiciais. Esses litígios todos vão subindo nas instâncias da justiça até chegar a um órgão que chama CARF. E o CARF, ele funciona através de um colegiado. Então, metade... Tem um telefone tocando aí de vocês. Pronto? Funciona através de um colegiado e metade desse colegiado é de representantes da Receita Federal, representam o Estado, e a outra metade representa o contribuinte. Então, são 3 e 3. E aí, o que acontece em caso de empate? Quando empata, até 2020, a regra era decidida em favor do Estado, né, em favor da Receita. Em 2020, foi mudada essa regra do CARF, através de um projeto de lei, e passou a ser definido em favor do contribuinte. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer retornar à regra anterior, né, ele está propondo isso através de uma medida provisória, que vai ser votada, está sendo em discussão no Congresso, e a gente quer explicar para vocês, e para que vocês que estão assistindo possam formar a opinião de vocês, qual que é a melhor regra, o que vai funcionar melhor para o Brasil. Então, a gente trouxe aqui 2 deputados federais com suas visões que vão apresentar aqui no nosso encontro de hoje. Então, vamos lá, vou começar com o senhor deputado Zé Neto. O desempate nessas disputas tributárias fica a cargo de um representante do Estado ou do pagador de impostos. Qual o senhor acha que é a melhor regra para a gente seguir? Primeiro, é um prazer estar com vocês mais uma vez e dizer o seguinte. Na verdade, o que acontece? No mundo inteiro, não acontece o que acontece no Brasil. E é bom a gente ter noção do que é isso. Quando tem o voto de desempate, claro que tem que ser o voto de desempate da instituição do Estado. Por quê? Porque é muito simples. Hoje você tem um acúmulo de 1 trilhão de 2015 para cá. A gente teve até 2015, entre 2009 e 2015, algo em torno de 600 bilhões. Hoje nós estamos com 1 trilhão de passivo. A gente perde ali, brincando, 50 bilhões por ano. Quando o Estado decide, cabe ao recorrente administrativo ainda buscar a justiça. Ou seja, você dá o voto de qualidade, e isso é bom lembrar, em 2% dos processos. Que é isso que chega lá. Desses 2% dos processos, algo em torno de 100 empresas, 112, Passarinho teve comigo nessa avaliação dentro da frente. Vamos lá, 112 empresas chegaram ao final, um exemplo do ano passado, por exemplo. E quando chega lá, 70% são causas internacionais. Causas internacionais, de comércio internacional. Quando o Estado diz que o voto de desempate é do setor que não é o Estado, que é do setor privado, não pode mais recorrer ao Estado. Mas quando o Estado diz que a causa é dele, o setor privado pode recorrer. Está me entendendo? Na justiça. Mas se o Estado diz, olha, a mim
não cabe, é empate. Quem desempata é o setor empresarial. Isso não existe no mundo, gente. Isso é um equívoco. Isso é um jogo político de interesses econômicos que tem que ser revertido. Agora, se você perguntar, a gente tem que sofisticar o CARF, concordo. Você tem que fazer um CARF mais moderno, concordo. Você tem que fazer um CARF que a gente possa dar mais celeridade aos processos, concordo. Você tem que fazer um CARF que a gente vai ter condição de fazer mais, diria você, alianças no sentido de fazer com que o Estado se reúna com o setor empresarial e possa fazer mediações. Aí eu concordo. Aí eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir. Agora, o que a gente não pode é perder 50 bilhões de cara. Então, o CARF precisa de modificação, precisa, a MP está para ser discutida lá, a gente tem que votá-la, e eu, o Passarinho, ele sabe disso, eu tenho uma decisão muito tranquila. No começo, inclusive, eu achava algumas coisas que hoje eu não acho mais. Nós tivemos, inclusive, com o ministro Haddad, que longamente colocou ponto a ponto, o Passarinho estava presente com a nossa comissão, com a nossa frente, e a disposição da gente aqui é discutir o assunto, que é um assunto muito interessante. Agora, no desempate, eu fico em que a instituição do Estado mantenha o voto qualificado, que ao manter o voto qualificado, a parte que vai ser prejudicada poderá ir para a justiça. Mas não mantendo o voto qualificado, assunto encerrado. De cara, você perde 50 mil. Está certo isso? Vamos ver, está certo isso, deputado Passarinho? Eu gostaria de ouvir agora a sua opinião. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer debater com esse excelente parlamentar, deputado Zé Neto, uma pessoa coerente, uma pessoa muito afável, muito disposta sempre ao diálogo. Primeiro que eu vou começar pelo que a gente concorda totalmente, que é que o CARF é uma instituição falida. Né? Nós precisamos rever isso, o CARF de uma maneira geral. Não sei se vocês sabem, são 180, se não me engano, conselheiros hoje no CARF, metade indicado pelo poder público, metade indicado pelas associações. A associação CNI, CNC, pelo contribuinte em termos. Né? E que tivemos lá escândalos para toda a monta. Nós tivemos até CPI sobre o CARF. Então, o que mais tem lá é negociação, as pessoas não pagam o CARF, muitas vezes o Estado, para poder recorrer ao CARF e ali conseguir pagar menos em negociações com o escritório, com negociações esdrúxulas, né? E não republicanas. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é uma reestruturação do CARF. Isso eu concordo com o Zé Neto completamente. Tá? Isso aí é uma instituição falida. Agora, enquanto nós estamos com essa instituição falida que é que nós temos, a grande pergunta é, quando nós colocamos essas pessoas lá, são representantes do fisco, e normalmente são pessoas que já com anos de experiência, são pessoas que vão para lá sabendo totalmente o que é esse cabaré, que é esse nosso arcabouço jurídico tributário. Né? Então, e as instituições, em tese, mandam economista para lá e para lá. Se os grandes economistas desse país não conseguem chegar a um acordo se a empresa deve ou não deve, será que tem que pagar o imposto? Né? O que é impossível hoje nesse país é que nós precisamos ter empresário, ele tem que ter um escritório de advocacia, tem que ter um escritório de contabilidade, e mesmo assim não sabe se está pagando correto e ninguém se entende. Porque deveria ser uma matéria matemática. Deve ou não deve. Não é? E se dever, paga. E não é. É tão difícil você ter esse arcabouço tributário. Fora isso, normas, quantas mil normas nós estamos todo mês aí na sociedade, e que ninguém se entende. Fica esse cabaré inteiro. Então, o que nós fizemos na época foi dizer o seguinte, isso é que nem na justiça. Se empatar, pró réu. Né? Se você tem dúvida na justiça, a favor do réu. É a mesma coisa que estamos falando, a favor do contribuinte. Bom, aí nós vamos esbarrar naquilo que o Zé Neto falou, que eu acho que nós vamos ter que pegar, nesses quase 2% de que fica ali por uma decisão realmente de desempate, porque é o voto de qualidade. E a grande maioria disso, como o Zé Neto falou, segundo o ministro Haddad, isso está relacionado a transações internacionais, quando as pessoas triangulam em paraísos fiscais para não pagar imposto no Brasil. E nós não queremos defender isso. Tá? Ninguém está defendendo aqui quem está triangulando para não pagar imposto. Então, que a gente possa pagar, apartar pelo menos a pequena, a microempresa, a média empresa, e deixar esses grandes casos com uma outra tipo de definição. Então, eu acho que não precisamos nem ser tudo a favor do fisco, nem tudo a favor do contribuinte. Que nós possamos aportar esses grandes debates, esses grandes perrengues jurídicas que ficam nessa área contábil, principalmente essas transações internacionais, e botar para uma nova, um outro tipo de definição.
mas que não podemos, por causa dos grandes, prejudicar os pequenos e o médio, que, como o Zé falou, são muito poucos que acabam decidindo por voto de qualidade. Mas se houvesse, mesmo esses poucos, que eles possam ser em favor do contribuinte, não em favor do fisco. Tá certo. Isso, esse seu comentário, deputado, nos leva a uma outra questão, né, que é relacionada a esse tema, que é da segurança jurídica no Brasil. Então, de acordo com pesquisa da CNI, o Brasil tem uma nota de 4,1 numa escala de 0 a 10 no quesito segurança jurídica, e a gente está abaixo, inclusive, dos países latino-americanos, né, da maioria dos países latino-americanos. Então, queria entrar nesse tema um pouquinho, vou começar pelo deputado Passarinho, depois da Neto. Como que a insegurança jurídica impacta o emprego e a renda no Brasil, que é isso que determina, né, que o pessoal que está assistindo aí está interessado no final do dia. Como eu estou falando, o que é pior no Brasil não são as leis tributárias, são as normas, as portarias, as resoluções que, ao longo do tempo, a Receita sai colocando pelo meio do caminho. E eu vi uma vez de um empresário que ele dizia que ele tinha um escritório de contabilidade, fazendo toda a contabilidade, ele queria pagar tudo correto, e mesmo assim, ao final do ano, ele era multado, mesmo querendo pagar correto, porque ninguém consegue entender esse arcabouço tributário que não existe, esse cabaré que nós temos aí na tributação. Então, simplificação é que nós precisamos. Por que as pessoas procuram o simples? Porque ele é barato? Não, porque ele é simples. Porque eu tenho um DARF que eu vou lá e pago, e o governo é que se divida. Então, ao invés de eu criar todo esse arcabouço, diversos tipos de pagamento, diversos tipos de imposto, porque eu não jogo tudo no imposto único, né, que a empresa pague, e o governo é que divida para onde vai cada parte desse pagamento. Então, o que nós precisamos é isso. É isso que torna essa insegurança jurídica, porque a cada momento tem uma norma, portarias, entendimentos diferentes da legislação da Receita do Brasil. Então, gera esse embaraço. Fora a legislação, que ela é muito extensa. Então, nós precisamos realmente simplificar para poder facilitar aquilo que emprega. Vou dizer, não precisamos complicar quem já está fazendo o seu CDB de casa. É o governo que faça a repartição desses recursos depois. Uhum. Deputado Zé Neto, o senhor, queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. O senhor acha que a insegurança no Brasil acaba afugentando investimentos, que em última instância, vai abrir empresas, gerar mais empregos, gerar renda para o brasileiro? Olha, acho que a insegurança jurídica e a falta também de ferramentas de simplificação tributária e diria você, de conciliação. Na medida provisória, por exemplo, eu estava aqui até agora há pouco, até separei isso aqui. A Secretaria da Secretaria Especial da Receita, a FB, ela separou uma medida de que até o fim do mês de abril, a gente vai ter que rever esse prazo, quem declarar seus débitos não vai pagar suas multas. O Estado pede aí algo em torno de 8 bilhões de fração, mas recebe lá a compensação daquela contribuição do PIS e PASEP de COFINS, que aí dá para você fazer um equilíbrio que vai entrar ali 30 e poucos bilhões na receita. Mas o que é que o Estado quer com isso? Ele quer estimular, que é uma coisa importante, a regularização tributária. O que a gente não pode é ter mais de 1 trilhão, que é o que a gente tem, de passivo. Qual é o nosso esforço lá, inclusive, Passarinho é um grande aliado nisso. A gente tem que simplificar a vida tributária do país. A gente tem que tirar mais fóruns de conciliação e a gente tem que tirar mais regularização tributária. Um dos problemas que nós temos agora no Brasil, porque a gente fala muito em reforma tributária. Essa reforma não é uma reforma, ela é uma reforma tributária de consumo. Se a gente resolver essa parte de consumo, que eu digo todo dia, não adianta querer fazer algo muito grande, que quem muito abraça não aperta. É fazer algo que a gente tenha condição de, primeiro, a gente tem um custo Brasil absurdo. Um dos custos Brasil mais altos que nós temos é o quê? Regularização tributária, fiscal. Quanto a empresa gasta hoje para estar tratando de assuntos fiscais por conta da complexidade, por conta desse emaranhado de problemas que a gente vive e que geram também demandas judiciais que criam insegurança. Essa história do CARF, olhando com um olhar mais tranquilo, ela acaba sendo prejudicial, sabe a quem? As empresas nacionais que estão na disputa do dia a dia do mercado. E quando uma grande dessa
ganha uma causa dessa, tenha certeza que por trás disso tem muitos outros interesses que vão solapar dentro do mercado. Só que é lá por cima, gente. O que a gente tem que ter, inclusive, que eu acho que é muito importante, é uma justiça fiscal que possa atender muito mais aos pequenos empreendedores. Esses pequenos empreendedores são a grande alma da economia nacional. Precisam de fomento, precisam de alento, precisam de uma política fiscal mais, diria, transparente, mais exata. Quando a gente fala hoje no IVA ou no IBS, que a gente fala no imposto único, eu acho que não vai sair, vai ser uma dualidade aí, com a diferenciação de tarifas, de alíquotas, melhor dizendo. Eu acho que a gente está caminhando num caminho de buscar, não é nenhuma reforma política de governo. A gente tem dito que essa reforma política é uma reforma política, ou reforma tributária de governo, é uma reforma tributária de Estado. Exatamente para ir na linha do que você acaba de colocar, da gente buscar entender a importância de termos uma vida tributária nesse país, onde a gente possa alcançar mais justiça fiscal, transparência e dar celeridade a todo esse contexto que a gente vive, que infelizmente é um emaranhado que acaba prejudicando muito mais, e não só na segurança jurídica, na segurança do dia a dia de quem quer empreender, não só externamente, mas internamente também. Agora, deputado, olhando justamente por essa ótica, né, do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, digamos, se o senhor tivesse, não indo para a política, tivesse resolvido ali abrir uma mercearia na Bahia ou algum outro negócio aí, e aí, pô, será que eu abro, não abro? Aí você vai olhar como é que funcionam as coisas no Brasil. Se o Estado vem na sua loja e fala, ó, isso aqui está errado, vigilância sanitária, sei lá, e você fala, não, eu não acho, eu acho que eu fiz tudo certinho, mas você está falando que não, e aí vamos brigar na justiça. Se você sabe que lá na frente vai ser, a decisão final vai ser tomada por um representante do lado da Receita Federal e não do lado do contribuinte, isso não te desincentivaria a empreender? Será que não há um empecilho a mais na cabeça de quem está disposto, está querendo empreender no Brasil, gerar renda, empregos? Só para concluir, Tatiana, nós estamos falando, não é de justiça. Isso aqui, ó, em nenhum lugar do mundo, nenhum, olha que coisa forte, em nenhum lugar do mundo existe um CARF, existe um conselho tributário que quem decide o voto de Minerva é o setor privado, que é o contribuinte. Só para esclarecer você, de outra forma mais tranquila e mais clara, quando o governo decide administrativamente, por exemplo, a favor dele, diz, ó, nesse voto de desempate dessas 100 e poucas causas, 2% só chega no card no final, eu vou dar o voto a favor do governo, porque eu vou do interesse público, para não perder o recurso que é de onde? Da sua população. É o seu recurso. Esse imposto não é do governo. Esse imposto é a arrecadação fiscal da população brasileira. O governo só administra, o governo não é o dono desse dinheiro. Tem uma irregularidade, na hora do desempate, o governo diz administrativamente, este dinheiro é do povo brasileiro, não é de vocês da empresa. Ok? Se for o contrário, e as empresas disserem, setor privado representativo, lá dentro, disser, ó, não, no desempate é nosso. O governo não pode ir para a justiça mais, sabia? Agora, se o governo disser, olha, vocês da empresa aí, nós ganhamos a causa, sabe o que acontece? Como é instância administrativa, o governo pode ser acionado na justiça. Só para esclarecer a você, mas como ele, que é a administração, se ele disser que a regra é válida, porque a maioria dos casos, só para te explicar, são, só para você ter noção, as pequenas questões, 52% de cara são favoráveis ao contribuinte. Essas questões, quando o governo diz que é favorável, não tem mais discussão. O governo da administração diz que é favorável. Agora, quando ele diz que não é, aí o contribuinte pode fazer o quê? Ir para a justiça. Então, é só isso.
Entendeu agora? Quem dera se o dinheiro realmente fosse nosso, deputado. Será que o brasileiro que está nos assistindo aqui, ele dizendo sente em tese então, ele que é o que é o correto, será que o brasileiro é o dinheiro público, não é o dinheiro do governo. Esse dinheiro que está sendo, que sai das empresas, em multas, em impostos, tal, o brasileiro sente que esse dinheiro realmente é ele realmente volta para ele? Queria ouvir a opinião dos dois aí sobre isso. Seu passarinho. Vai, passarinho. Bom, eu queria colocar primeiro essa fala do Zé Neto, quando ele fala realmente que no mundo não existe ninguém que defina pró-contribuinte numa decisão dessa tributária. Porém, não existe também no mundo que tenha uma administração tributária tão complexa como a nossa. Né? Uma pesquisa que foi nos dada um dia desse lá na frente, que 190 países pesquisados, o Brasil ficou em 184 ou 186, né, entre a legislação tributária mais complexa no mundo. Eu disse até que eu ficava com pena dos 4 que perderam para nós. Imagina como eles devem viver. Então, uma coisa não justifica a outra. O problema é, por exemplo, nós temos o E-Social para empregada doméstica. Quantas donas de casa saem pagar? Você precisa, às vezes, de um contador para preencher o E-Social da empregada doméstica. Imagina uma empresa. Tem que contratar economistas, contadores. Então, esse custo do Brasil fica para nós, por essa complexidade. Então, nós não podemos, porque alguns grandes tubarões estão roubando o Brasil, realmente estão triangulando para não pagar imposto, nós não podemos prejudicar o pequeno. Por exemplo, na legislação anterior, ia ao caixa até 60 salários mínimos a multa. Passou para 1.000, ou seja, uma multa de 1.300.000 a mais. Quer dizer, qual é o pequeno que tem uma multa dessa? Nenhum. Aí o governo está propondo fazer pequenos caixas, pequenas concedizações nas regionais, que é melhor, concordo, desde que ele continue sendo paritário. É uma conversa que a gente tem tido aí com os anetos também. Acho que é melhor realmente que o pequeno possa fazer o seu recurso não em Brasília, mas próximo da sua realidade, com um comitê também paritário, porque o governo está propondo um comitê só de fiscal. Aí não teria nem parte mais, porque é tudo fisco. Então, nós precisamos entender isso. Realmente, o que o povo brasileiro acaba percebendo, e não é deste governo, ninguém está discutindo este governo, porque o CARF, esse plano do CARF é antigo, é que realmente esse dinheiro que fica disputando aí não acaba não sendo seu. O Brasil não tem esse sentimento de pertencimento, porque o nosso gasto no meio, em vez de na atividade fina, na atividade meio, é imensa. Como esse CARF, por exemplo. Quanto custa um CARF desse? 160, 180 conselheiros. Né? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Quer dizer, nós precisamos parar um pouquinho, aproveitar esse debate todo que nós estamos fazendo. Vamos ter que chegar no entendimento logo aí por causa da medida provisória, mas eu acho que nós temos que partir urgentemente de uma revisão completa dessa estrutura que é tão complexa como a própria estrutura tributária brasileira. É uma loucura. Só para complementar, eu visitei uma empresa da área de tecnologia e você olha o tamanho da sala do pessoal da engenharia que cria produtos e tal, é assim, aí a sala do pessoal da contabilidade, os advogados, só para cuidar, é 3 vezes o tamanho da sala. Então, quanto de custo tem em cima disso, quanto que o Brasil se atrasa, né? Com tanta regra, tanta burocracia para as empresas apurarem. Antes do Zé Neto falar, eu fui numa empresa de engenharia um dia desse que tinha mais de advogado do que engenheiro. É isso mesmo. Eu concordo, inclusive, muito com o que você fala. Porque eu acho que a gente não pode ter... Primeiro, você tem que ter um sistema que o mundo já adotou. É o fisco que tem que decidir finalmente, porque o fisco, quando decide pela administração, cabe recurso jurídico. Mas, se for o contrário, não cabe mais o recurso. Então, é uma forma de você tentar defender o patrimônio nacional. Como eu coloquei você colocou, Tatiana, que realmente a gente tem essa dificuldade. Agora, óbvio que não vamos aqui entrar conceitualmente o dinheiro do contribuinte. O dinheiro é do Estado, o dinheiro é da população. Você sabe, por exemplo, está um dado aqui, 24,8 bilhões foi o que deu de empate. No último lance lá do empate, ficou 24,8 bilhões. Sabe quantas empresas representavam 22,2 bilhões? 26 empresas. 26 empresas representavam algo em torno de só 0,6% do valor era fora do que estava aqui.
Então, quando a gente vai ver o que é esse panorama de dados, a gente olha que são grandes empresas, grandes negócios. E quando tem um grande negócio desse, você sabe o que acontece, passarinho? Aí você fala numa grande transação internacional feita para jogar aqui a sua mercadoria, jogar aqui a sua venda ou o seu serviço, e no final a gente vai competir com aqueles que estão no andar de cima. E que normalmente, quando vem lá de baixo, quem perde é o pequeno. Sempre quem perde é o pequeno. Então fique claro, Tatiana, que o que eu concordo com o passarinho, que a gente pode, por exemplo, encontrar consensos em quê? Que a gente tem que trabalhar quais são os consensos. Há um processo absurdo de complexidade tributária que a gente está trabalhando agora exatamente para isso. Essa questão do arcabouço fiscal também visa diminuir essa complexidade fiscal. A gente tem que acabar com esses subterfúgios e essas inseguranças jurídicas que você agora acabou de colocar, Tatiana. Tem coisa mais insegura do que teto. Não existe teto. O teto foi furado 9 vezes. Então, se não existe teto, o arcabouço fiscal está propondo o quê, passarinho? A gente tem que gastar 70% do que aumentar a receita. Por que tem que gastar? Eu de gastar no sentido de investir. Porque nem o Brasil também, nenhum país do mundo vai sair numa situação de crise sem fomento, sem dinheiro no BNDES, sem dinheiro para infraestrutura, sem dinheiro para a saúde, sem dinheiro para a educação, sem dinheiro para os empreendimentos. Então tem que ter um teto. Qual o teto? O teto é 70%. Não teve, fica ali estabilizado, a gente vai ver como é que vai fazer. Aí você pode ir até, se não me engano, a 6,8, que é o valor que eles deram de gasto. O que a gente tem que ter nesse momento é consciência de que quais são os consensos. Por exemplo, quando ele diz, nós podemos criar conselhos regionais sem perder o controle final e aprimorar isso para melhorar o quê? Esse processo de velocidade, de transparência, de responsabilidade. Por isso que o governo está dizendo, se até abril você pagar tudo bonitinho, a gente vai dar uma limpada aqui e vai jogar no mercado, sabe quanto? 8,26 bilhões de vez. Porque a gente vai dar uma arrumada na casa e não vai pagar os juros, não vai pagar as multas, e a gente vai deixar você que está com problema no carro com uma vidinha arrumada. Agora a gente está aqui para frente e quer arrumar um outro caminho. No mundo inteiro, não existem essas decisões, porque, como eu lhe disse, há uma confusão nas pessoas, por isso que foi importante a sua pergunta, Tatiana. É como você diz, mas você vai investir num país que, de repente, quem vai decidir no final é o governo? Não. Quem vai decidir no final é a justiça. Mas, se o governo decidir... Mas a justiça a favor de quem, né? Aí a justiça vai ter lá a favor de quem? Ela vai ter os elementos. Da Receita. Claro. Mas a justiça vai ter os elementos na mão. A Receita ela é só uma decisão administrativa. Mas se a Receita administrativamente disser quem decide é a parte a parte privada, a parte do contribuinte, a partir dali que for decidido, ela não pode mais recorrer. Ou seja, o Brasil abre mão de uma situação que já estaria ou ganha ou poderia ganhar. E, no caso, você está me entendendo? Se houver a decisão contrária ao contribuinte, ele terá ainda uma instância, que é a instância judicial. Sai da administrativa, vai para a judicial. Normalmente, o que tem acontecido? Você dá o voto de qualidade, o governo ganha o voto pelo voto de qualidade. Mesmo assim, não é assim, passarinho, que acontece? As empresas vão recorrer na justiça. Aí vai criar o contencioso. O que nós estamos dizendo é que algumas empresas que vão precisar, evidentemente, de ter outras negociações, que vão precisar de outras certidões, acabam também fazendo o quê? O jogo de, eu fui condenado, eu vou pagar. Nisso aí, a gente pode receber algo em torno de 50 bilhões por ano, como pode perder algo em torno de 50 bilhões por ano se deixar que quem decida isso é aquele que está no setor privado e que é o contribuinte, que, como eu disse, são 26 grandes empresas responsáveis por grande parte aqui, como aconteceu em 2022, por algo em torno de 22,2 bilhões de recursos que agora, se deixasse na mão delas, esses recursos jamais seriam contabilizados em nenhuma hipótese para a arrecadação brasileira. E essa sua fala, deputado, me leva aqui a nossa última questão que o senhor falou de 50 bilhões que a gente perde, né? Então, a gente perde 50 bilhões a favor da empresa. Então, quando o senhor diz a gente perde, existe uma questão, duas visões, né? Que talvez os senhores tenham visões diferentes, divergentes sobre isso.
que o dinheiro esse dinheiro do pagador de impostos, das empresas, dos contribuintes, ele é mais aplicado, ele vai funcionar melhor se ele ficar, via de regra, né, na mão dos pagadores de impostos, na mão dos contribuintes, das empresas, funcionários, trabalhadores, ou ele é melhor alocado se ele vai para o Estado e o Estado decide ali para onde que é melhor colocar esses recursos. Esses 50 bilhões que o senhor falou, a gente perde, fica bem mais bem alocado nas mãos do Estado ou nas mãos dos pagadores de impostos? Vamos lá. Pode começar, Zé Neto, depois a gente passa para o deputado Passarinho concluir, aí a gente finaliza também. Na mão do Estado. Se for para ficar na mão do pequeno, aí é o Estado que tem que fazer o quê? O reposicionamento. Na mão do pequeno, quem deve distribuir é o Estado. Mas na mão do grande, vai ficar na mão do grande. Estou lhe dizendo aqui de recursos que a grande maioria esmagadora desses recursos fica na mão dos grandes. Em manobras comerciais internacionais. Em tese, a gente tem que defender o Estado, porque o Estado existe para isso. O Estado tem essa função. Uma outra questão é que se esse Estado que está aí, que não é o Estado, é o governo que está aí no Estado, ou os governos se estão aplicando adequadamente os recursos como deveriam. É uma outra questão. Eu sou um democrata. Eu defendo a democracia. Eu defendo o Estado de Direito. Eu defendo um Estado que seja participativo. Eu defendo um Estado que seja distributivo. Eu defendo um Estado que faça o fomento. Eu defendo um Estado que olhe para o pequeno, que olhe para o empreendedor. Sem esse Estado, esse empreendedor não vai ver esse recurso. Sem esse Estado, porque quem é que arrecada e distribui? O Estado. Não tem essa. Então deixa na mão de todo mundo, o que é melhor está na mão de todo mundo, que não precisa de Estado. Não é isso. Precisa de Estado. A gente pode fazer a crítica no modelo. Mas a gente tem que ter o Estado de Direito como uma coisa que está a ser preservada. A democracia, no consenso. Obrigada, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou te dizendo. Agora, se você me disser que hoje a gente precisa melhorar, por exemplo, o fomento do micro, do empreendedor, da agricultura familiar, do pequeno investidor, esse é um trabalho, inclusive, que eu e o Passarinho somos parceiros nisso, lá na nossa frente empreendedorista, para melhorar a forma que o Estado tem de chegar com esse recurso na ponta. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra aqui para o deputado Passarinho. Eu queria saber também a sua visão sobre essa pergunta. Eu sempre acho que na mão da população é bem melhor para poder gastar. Mas é uma diferença que a gente precisa entender. Assim, eu acho que a segunda instância, depois do CAF, você vai para o jurídico. Você pode recorrer. Mas quem tem dinheiro, quem tem estrutura para recorrer, são os grandes. Voltando para os grandes. A minha preocupação é com o pequeno, com o médio, que não tem isso. Até tem, mas ele tem que gastar. É mais um custo para as empresas. Por mais que eu perca, eu vou ao CAF, eu perco o CAF, mas eu posso recorrer à justiça. Mas eu tenho que contratar um advogado em Brasília. Às vezes muito fora da minha cidade. Tem passagem para gastar. Quer dizer, é o custo para o empresário brasileiro, é o custo para o empreendedor brasileiro. Isso que nós temos que acabar. Né? Eu acho que se a preocupação com o governo é com os grandes, com as transações internacionais, vamos focar neles. E vamos lá liberar para que nossa população, que a grande maioria, mais de 90% das empresas são pequenas. Então, por que não ajudar esse? Por que não confiar nesse que já empregam, já pagam os seus salários, já pagam os seus impostos e deixar a dúvida? É a dúvida, não estamos falando da certeza, é a dúvida para o contribuinte. E vamos focar em algum tipo de legislação diferente, até inverter de novo, põe a dúvida até para o fisco nas grandes empresas que estão com esses contratos internacionais triangulando aí, que nós não defendemos isso. Então, por causa desses contratos, nós vamos prejudicar o pequeno. Essa é a nossa discussão. Eu acho que nós pensamos muito igual. É apenas a forma de chegar nisso. Né? Porque não pode ser tão simplista. Se eu perco no CAF, eu posso recorrer. Mas tem custo nesse recurso. Tem custo. Custo para a empresa, demora, custo. Você está empreendendo, contratando, você está contratando escritório de advocacias em Brasília, que é caríssimo. E a maioria não tem esse dinheiro para fazer. E acaba não recorrendo. Porque você vai recorrer, vai gastar, às vezes, mais do que o valor do imposto que ela está devendo, às vezes, lá. Então, não é fácil, é uma coisa bem complexa. Nós sabemos que o Estado tem que ter seus recursos recolhidos, mas nós não podemos também voltar ao que era antes. Dúvida pró-fisco não dá para aceitar. Acho que nós podemos tentar fazer, eu acho que isso a gente tem feito com bem tranquilidade, nossa frente de empreendedorismo não é partidária, não estamos discutindo ali governo, não estamos discutindo ali
Brasil, nós estamos discutindo aqui Estado, não é este governo. E nós precisamos urgentemente, com essa sua visão também, que está vendo, esse CARF não presta mais para nada. Nós precisamos urgentemente fazer a reforma tributária, mas também dar um jeito de ter uma estrutura mais enxuta, mais clara, mais limpa para esse CARF. Porque dessa forma é um antro de corrupção. Tá certo. Bom, vou agradecer aqui a participação dos senhores, de terem exposto as visões de vocês. Foi muito interessante, a gente aprende muito com todas essas informações. Espero ver vocês bem colocados no ranking dos políticos. A gente tem as premiações no final do ano, anualmente, depois no final do mandato. Então, a gente tem todas as regras, né, os critérios de avaliação, e que a gente possa caminhar juntos aí por esse Brasil. Cada um tem as suas visões, mas no final todos queremos ali o melhor para o nosso país. Ok? Obrigado aí, pessoal, que nos assistiu. Obrigado a você. Um abraço, Neto. Grande abraço, passarinho. Prazer imenso te ver. Tatiana, foi um prazer que a gente tenha sempre a capacidade de olhar o Brasil, buscando fazer... Eu concordo muito com o passarinho nisso, a gente ter um carro mais transparente, com mais tecnologia, com mais inovação, que a gente possa fazer com que esses processos possam ser visualizados e trabalhados de qualquer lugar do Brasil, para que a gente tenha a capacidade de fazer com que isso tenha velocidade, transparência, mas que a gente preserve os pequenos, mas cuidado com essa visão do que foi vendido com relação ao voto de qualidade. Quando o voto de qualidade é dado pelo governo, caberá ao contribuinte recorrer à justiça. Ao contrário, se for dado o voto de qualidade não existir e for dado o desempate pelo contribuinte, o governo não terá mais nenhuma discussão acerca do assunto, e o recurso, que é recurso público, pode ser, evidentemente, perdido em transações que muitas delas, como foi demonstrado, realmente eram ilegais em grandes empresas e com recursos internacionais. Fica aqui o meu agradecimento e o meu prazer de mais uma vez rever meu amigo e poder participar de você nessa live. Estou aqui à sua disposição. Foi um prazer, um grande abraço a todas e todos que nos deram o prazer do acompanhamento aí no Instagram e nas redes sociais. Obrigada. E quem assistiu e chegou a alguma conclusão, por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês concluíram, qual vocês acham que deve ser a regra adotada para o CARF, tá bom? Obrigada, pessoal. Até Show. a próxima aí. Obrigada, deputados. Tchau, tchau.